Fala pessoal animado, pessoal contente, pessoal feliz da minha turma 701. Estou orgulhoso de vocês pelo desempenho, pelo avanço de cada um, tá? Parabéns a todos pelo crescimento diante dessa pandemia. Vocês têm avançado muito. Então, motivo de orgulho, estou muito feliz por vocês. Vamos dar continuidade ao nosso tema de estudo e hoje vamos falar sobre espanhóis na América, capítulo 7. É um tema muito rico, é um tema muito amplo, então vamos ganhar tempo para falar sobre ele, tá? Primeiro de tudo, não existia América, isso foi inventado. Não existia nada em termos de conhecimento sobre esse mundo que vai ser chamado depois de Novo Mundo. O que vai fazer alguém sair do seu local, que na época você tinha a Europa como grande centro político e econômico do mundo, para se aventurar em águas perigosas, turbulentas, agitadas, com sério risco de ser pessoas serem vítimas de naufrágio, doença? O que vai fazer alguém sair da sua casa para uma terra distante? A necessidade. Havia uma necessidade do povo europeu de estar em contato com as Índias. As Índias era a principal fornecedora de produtos de especiarias, tecidos, louças. Eram grandes centros econômicos. Então, se eu falo das Índias, eu falo de oportunidade de ganhar dinheiro. Era muito valioso. Chegar às Índias era um ponto muito necessário. Era crucial, era fundamental. Então, quem chegasse às Índias estaria em vantagem. Portugal pensou em chegar às Índias, assim como a Espanha. Ambas quiseram chegar nesse mundo de comércio e de lucro. As especiarias eram fundamentais. Os temperos eram muito valiosos. A Europa não tinha, e na Índia tinha. Se pensa como, por exemplo, eu poderia conservar uma carne. Ah, professor, eu coloco na geladeira. Tá, e nessa época que não existia a geladeira. Os temperos faziam esse trabalho, esse cuidado. Temperar a comida com as especiarias era algo muito valioso. Sem contar no que poderia gerar em termos de lucro para esses comerciantes que chegassem a esses centros comerciais. Dois grandes países vão se destacar. Quantos países? Dois, para chegar até as Índias. Um é Portugal e o outro é a Espanha. A questão é que a Espanha ela vai adotar uma ideologia de navegação diferenciada. De acordo com a esfericidade da Terra, a teoria de que a Terra era redonda, e vamos lá, isso no ano de 1490 já se falava sobre que a Terra era redonda. Hoje tem gente dizendo que a Terra é plana, né? Mas por favor, estamos diante de uma turma de estudiosos, não vamos cair nessa lorota que é bobagem. Se a Terra é redonda, de acordo com a teoria da esfericidade da Terra, eu posso percorrer um caminho reto e sair do outro lado. Digamos que a Terra seja essa jujuba. Se eu saio daqui do centro e vou reto, eu acabo saindo aqui depois. Se a Terra é redonda, eu faço esse percurso. Portugal demorou 77 anos para chegar até as Índias. Cristóvão Colombo promete chegar às Índias com apenas 3 meses. Um custo muito barato. A Espanha então decide investir nesse navegador que era genovês, que conhecia bastante sobre navegação, e ele pensa, vamos investir nesse homem. E eles investem no Cristóvão Colombo. E ele vai em direção às Índias, fazendo esse percurso como eu te mostrei aqui pela nossa didática jujuba. E quando ele vai percorrendo, ele vai começar a sofrer com desespero, porque são 3 meses que ele não vê um pé de pessoa na rua, ele não vê rua, ele não vê chão.
só vê um mar azul e a comida vai acabando e o desespero vai aumentando. Ah, professor, 3 meses é muito pouco. Você está em 3 meses de quarentena, está quase surtando. Imagina você navegando sem destino, porque era inédito, ninguém sabia onde aquilo ia chegar, até que chegou. Página 302 do capítulo 7. Vamos descobrir como foi esses espanhóis na América. Como teria sido o primeiro contato entre os nativos americanos e os europeus? Primeiro de tudo, um grande estranhamento cultural, considerando que os europeus, espanhóis, vestiam roupas. Imagina você chegar num local onde as pessoas estão nuas, depiladas. É assustador. É no mínimo curioso. E as pessoas vão começar a ter um contato diferenciado, vão começar pela língua. A língua dos nativos era diferente da língua dos europeus. Temos começando algumas diferenças. E essa tripulação vai chegar no ano de 1492. Quem quiser conhecer mais sobre esse conteúdo, assiste o filme, está no YouTube, 1942. 1492, que fala sobre a chegada do Cristóvão Colombo. Interessantíssimo. Vamos lá. Parágrafo 3º. Cristóvão Colombo e sua tripulação, ao desembarcar em 12 de outubro de 1492, encontram um povo com características totalmente desconhecidas. Os nativos não se vestiam como os europeus e tinham costumes e práticas religiosas bem distintas. Bem, é realmente muito distinto. A língua é distinta, a forma de pensar o mundo é distinto. Começa a mudar quando eles têm contato com outras pessoas que para eles não existiam. É curioso. Vamos ver como se deu esse encontro de dois mundos. Primeiro, o Cristóvão Colombo vai ser um grande herói. Ele vai descobrir a América. Professor, por que a América não se chama Colombo? Já que foi Colombo que descobriu. Porque Colombo vai ter desentendimentos com os espanhóis e eles, como investidores, vão querer tirar Cristóvão Colombo para fazer uma nova navegação, uma nova exploração da região. Aí vai mandar um homem chamado Américo. Américo vai então constatar a descoberta de Colombo. Em homenagem ao Américo Vespúcio, vai se dar o nome de América. Ah, professor, por isso que Colômbia tem esse nome? A Colômbia é uma homenagem ao Cristóvão Colombo. Interessante, né? Tá gostando da aula, né? Muito legal. Cristóvão Colombo, então, vai chegar agora nas Américas e ele vai encontrar, além dessa curiosidade toda cultural, uma coisa que vai chamar a atenção. Ele vai encontrar um objeto brilhoso, de cor amarelada. O que seria, professor, o ouro? A princípio, a relação de Cristóvão Colombo com os indígenas foi muito positiva. Lembrando que esse nome é até um nome hoje não tão utilizado. O termo correto são nativos. Então, o contato de Cristóvão Colombo com os nativos se deu de forma pacífica. Contudo, Cristóvão Colombo pede um pouco desse ouro que ele descobriu para enviar para os seus investidores espanhóis. E quando chegam lá, com toda aquelas informações e da descoberta de muito ouro naquela região, as novas expedições para a América vai ser expedição de dominação. Esse que pacífico não vai existir mais. Cristóvão Colombo vai começar então um novo projeto de dominação que vai se dar pela posse da terra e pela exploração do ouro. Essas terras inteiras serão depois tomadas pelos espanhóis. Não é à toa que a América Latina inteira fala espanhol. Colômbia, Uruguai, Paraguai,
Bolívia, Venezuela, Equador, Guatemala, tudo isso foi uma possessão dos espanhóis. Então imagina você estar na sua casa, chega alguém, toma a sua terra, toma a sua casa e faz o seu pai de escravo. Você vai aceitar isso? Com certeza não. Aí você vai pegar o seu arco, sua flecha para tentar atirar em alguém. Só que os europeus vieram para cá com pólvora, tinha armas de fogo. Quem vai vencer essa guerra? Então vamos começar a ter agora uma dominação cultural, religiosa, política e administrativa desse povo, que vai ser dominado, explorado e que vai oferecer resistência, só que vai ser dizimado. Sabe o que é ser dizimado? É ser destruído. Pelo menos esse termo até é incorreto, se for pensar, porque dizimado vem de dízimo, 10%. Foi um grande genocídio, porque matou muita gente. Então Cristóvão Colombo, ele vai ser considerado por alguns como um grande herói, porque vai descobrir um novo continente, mas também ser um grande vilão, porque vai levar para essa região, para essas regiões, a miséria, a exploração, a tortura, a dominação, a escravização. Professor, eu não sabia disso. Pois é. Saiba que pelo ouro as pessoas fazem arbitrariedades. Detalhe é que as civilizações que habitavam essa região eram muito poderosas. Civilizações muito avançadas. Dá para você aqui apenas uma ilustração do que vamos falar posteriormente. Incas, maias e astecas. Não nessa ordem, mas são 3 povos chamados de povos pré-colombianos que foram espetacularmente bem-sucedidos. Com uma cultura avançada, com conhecimento matemático incrível, com conhecimento de arquitetura maravilhoso, com um conhecimento de astronomia incrível. Eles estudavam os astros e pela mobilização e pela forma como se moviam as estrelas, eles sabiam se ia chover, sabia se ia ter sol, sabia se ia ser bem sucedido a sua colheita. Eles tinham um calendário próprio. Calendário inclusive, que foi feito para dizer quando seria o fim do mundo. Interessante, né? Professor, estou bem animado. Estou curioso para saber como se deu tudo isso. A começar então, esse território descoberto não foi descoberto, ele já existia, ele foi inventado. Como assim, professor? Deram um nome, chamaram de Novo Mundo, depois chamaram de América, depois povoaram, mataram pessoas, ou seja, inventaram o que já existia. O que existia aqui era terras, que eles deram o nome de América. Bem interessante. A história vai começar a ganhar contornos muito mais profundos. Professor, eu quero saber mais sobre isso. Vamos lá, página 302, 303 e até 303. Vamos falar depois sobre os povos pré-colombianos, que existiram antes de Colombo. Mas deu para entender o contexto geral? A Europa precisa do comércio, então ela precisa chegar até as Índias. 2 países vão se destacar nessas grandes navegações, Portugal e Espanha. Portugal decide percorrer a costa litorânea da África. A Espanha acredita na esfericidade da Terra e vai fazer um novo percurso. Um percurso que vai levá-los até